Bem-vindo a mais um vídeo do canal da HCode. Como você viu no título, vamos mostrar as nossas extensões do VS Code. Muitos alunos perguntam, né? Quais extensões vocês usam? Qual é a melhor? Qual que não é? Enfim. Como é que você conseguiu esse ícone aí no seu VS Code? Como é que ele formata? Exatamente. Então, nesse vídeo você vai ver essas extensões, mas antes, você já sabe, deixa o like no vídeo aí, ajuda a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho lá e bora pra vinheta. Vamos lá. Todos os dias nós recebemos muitas mensagens dos nossos alunos dizendo: nós percebemos que no VS Code de vocês tem algumas coisas diferentes, os ícones, às vezes alguma funcionalidade que ajuda a programar, a autocompletar alguns comandos. Então nós decidimos fazer esse vídeo para mostrar algumas das extensões que nós usamos no nosso dia a dia e, se você desejar, você também pode instalar. E calma, não quer dizer que essas são as melhores extensões que existem e nem que isso não pode mudar com o passar do tempo. Exato. Afinal de contas, assim como a gente instala as extensões, você também pode desinstalar, encontrar uma melhor, mudar, enfim. Exato. Mas tem algumas aí que já estamos há um bom tempo usando elas, viu? Alguns dos nossos alunos, até amigos nossos, falam assim pra gente: poxa, eu tô começando o seu primeiro curso, eu tô vendo lá o Sublime Text. Aí a gente vai falar pra ele: não, então, tem um outro editor que é ainda mais interessante. Então, isso muda muito, a dinâmica é muito rápida. Então, não é uma verdade absoluta. Como o João falou, é apenas uma sugestão. Se você tiver alguma extensão que nós não mencionamos e que você acha que ela é essencial, deixa aqui nos comentários. Coloca aí a sugestão dela e por que ela é útil para você também. Afinal, a gente pode até gostar e começar a usar também essa extensão que a gente não conhece, tá bom? Então aí. Deixa nos comentários aí quais são as suas extensões, talvez as extensões que a gente também usa, ou então que só você está usando, tá bom? É isso aí. Vamos começar em ordem alfabética, eu acho que é bem mais interessante. A lista mostra aqui em ordem alfabética, bora aí para a tela no VS Code e veja aí a primeira que aparece aqui na lista, Auto Rename Tag. Isso, se você nunca viu as extensões do VS Code, o VS Code é o editor que você pode baixar no link que está aqui na descrição do vídeo e depois você vai vir nesse quadradinho aqui do lado esquerdo, que são a parte de extensões. Então as extensões elas dão mais poder para o seu editor, ela coloca algum recurso que talvez ele não veio nativamente. Isso é tão interessante que algumas extensões futuramente podem fazer parte do próprio VS Code. E essa primeira, Auto Rename Tag, ela é muito interessante quando você precisa renomear a tag de abertura, principalmente num código legado. Então você está fazendo um ajuste, refatorando um código, então você está renomeando a tag de abertura, mas você não sabe onde que está a tag de fechamento. Já te ajuda, porque às vezes você esquece, né? Exato. Às vezes você esquece, renomeia a abertura e esquece de mudar o fechamento. Então, como você está vendo aí na tela, ó, tag A, ele muda ali, coloca mais algumas coisas, automaticamente na tag de fechamento já muda também, né? É isso aí. E vale um alerta importante aí. Toma cuidado para não sair instalando um monte de extensão, porque às vezes você pode instalar uma extensão que está meio bugada ou não tem um desempenho muito bom e você pode travar o seu VS Code. Exato. Se você instalar tudo numa tacada só, você vai sofrer para encontrar qual é a extensão que está com problema, tá? Então instala uma extensão, testa se você não conhece, né? Ou se você não pegou a recomendação em nenhum lugar. Depois você vai colocando outras extensões, tá bom? É isso aí. Toma cuidado também que o VS Code sempre ele faz atualizações. Então essas atualizações podem tornar uma extensão que é muito antiga obsoleta. Então sempre dá uma olhada na quantidade de pessoas que tem essa extensão baixada. Você vai encontrar essa informação na nuvenzinha aqui em cima. Olha lá. Essa aqui, por exemplo, tem 3,2 milhões, né? Isso. Então muita gente recomenda essa tag. Significa que você tem que usar ela? Também não. Você pode usar ou não se você achar interessante. Então, Auto Rename Tag é uma das nossas dicas. Bora para a próxima, Babel ES6 e ES7. Essa é uma boa. O Babel ou Babel ES6 e ES7 ele permite você utilizar as syntax highlights mais recentes do JavaScript. O JavaScript desde o ES 2015 ele passou a ter uma versão com novos recursos. Então você tem promises, você tem async await, você tem uma série de recursos que anteriormente não tinha. Então com esse recurso você tem uma melhoria na forma de você escrever os códigos mais modernos de JavaScript. Então, se eu colocar ali um comando que talvez seja muito novo, ele já vai entender que é um comando JavaScript por causa dessa extensão. E aí, como você está vendo aqui na tela, ó, não vai ficar essa linha vermelha falando, ó, acho que você digitou esse código errado. Na verdade, essa é a nova sintaxe, então agora está certo também escrever dessa forma e essa extensão remove essa linhazinha vermelha aí que estava falando que estava com erro. É isso aí. Próxima é a Better Comments, essa aqui muito legal, foi uma dica inclusive do Glaucio que eu peguei aí, instalei no meu VS Code também.
que você consegue colocar esses comentários aqui, né? Quando você abre lá um comentário de bloco, onde você tem o barra asterisco e fecha asterisco barra, conforme você vai dando enter, ele vai colocando asteriscos, né, em cada linha. Só que depois do asterisco, você pode pôr mais um asterisco, e veja que o verde fica mais forte. Ou então você coloca algo importante aí com uma exclamação, e tá lá, por exemplo, um deprecated método, né, um exemplo aqui. Ou então uma interrogação, e aí uma pergunta, né, será que eu preciso testar isso aqui, melhorar esse método, enfim, essa linha de código. Alguma verificação, né? Alguma verificação. Ou então um to do, normalmente a gente faz isso também, escreve ali um to do, depois vai voltar para resolver, né, para você fazer um find nos arquivos e encontrar os to dos, ele já vai deixar em laranja para você. Ou então até parâmetros, então quando você está documentando, muitas documentações seguem esse padrão, né, essa convenção, então quando você coloca um @param, por exemplo, ele vai deixar destacado ali naquele comentário, que te deixa mais legível o seu código, que você bate o olho e já vê, tá bom? É, que você precisa de um parâmetro daquele método. Essas formas vão facilitar bastante. Por exemplo, dá uma olhada aqui no código de exemplo, na linha 17 desse exemplo, ele coloca ali um // e colocou uma exclamação, que é para dizer que aqui temos um alerta. Ó, isso aqui pode dar um problema. Então, isso vai chamar a tua atenção quando você estiver lendo um código. De vez todos os seus comentários ficarem em verde, aí Exato. você tem um comentário vermelho ali. Que nem o exemplo da linha 25. Ah, eu esqueci de fazer tal coisa. Deu horário, eu preciso ir embora, eu tive que fechar. Eu estava no meio de uma linha de raciocínio, então eu coloco um to do. Aqui eu preciso criar um método para resolver tal problema. Para quando eu voltar no código, essa linha de comentário me orientar o que eu precisava ter feito ali. Então é uma excelente extensão. Bora para a próxima extensão, Bracket Pair Colorizer. Esse bracket pair, ele mostra, bracket em inglês é aquelas chaves, né? O abrir e fechar de chaves. Até o logotipo, né, deles, são vários. Isso, várias cores. Então, dá uma olhada que interessante. Na linha 22 do exemplo, você tem um public update, um método, né? No final dele, olha só o abrir de chaves, ele tá roxo. Então, quando você tem chaves encadeadas, é fácil você se perder e saber, essa chave tá fechando aonde? Ela tá amarrada com quem? E aí ele muda a cor de cada uma das chaves. Então dá uma olhada na linha 26 do exemplo ali, ó, que o fechar de chaves da linha 26 é do if. É azul. É azul. Então ele tá abrindo aqui, ó, o azul. É isso. E aqui ele ainda detectou esse, que tá muito simples, né? Porque ele abre e fecha na sequência e deixa o amarelo, né? Exato. Então tem 3 níveis aqui de cores para você enxergar melhor aí. É show de bola. Passando para o próximo, Color Picker. Esse aqui, na verdade, é bem simples. Dentro do seu arquivo CSS, toda vez que ele localiza ali um padrão de cores, né? Pode ser um hexadecimal, um RGB, ou então até a cor escrita em inglês, ele vai mostrar para você aí um quadradinho da cor. Então você bate o olho, você já sabe qual é aquela cor. E se você clicar, você consegue usar até um picker mesmo e selecionar uma cor diferente, né? Isso pode acabar sendo útil na hora que você estiver escrevendo seus arquivos CSS. Exato. E aí nós temos a outra... É sensacional essa para as cores, né? E aí a gente tem uma outra extensão sensacional, que é o CSS Pick, Pick de espiar mesmo, que é o quê? Você tem o seu código HTML. Olha a demo que interessante. Aí lá no HTML eu tenho um class comment. Eu consigo pôr o mouse em cima e ele vai lá no CSS e mostra quais são os estilos que estão sendo aplicados para essa tag, ou para o ID ou para o class, né? Então é sensacional. Às vezes, quem nunca, né, tem que abrir lá no Chrome, no Developer Tools, para ver quem que tá aplicando esse estilo aqui, ou qual estilo que tá. Às vezes, se estiver separado em vários arquivos CSS, né, você tem que saber, tá nesse arquivo ou tá naquele outro arquivo. Então no Chrome ele mostra qual que é o arquivo, mas aqui você consegue sem ir pro Chrome. Exato, é bem interessante. Para quem trabalha com JavaScript, o Debug for Chrome é um debugger para facilitar justamente você rodar aquela ideia de steps, a ideia de você analisar o workflow de uma função para saber se uma determinada variável está vindo, se esse parâmetro funcionou ou não, se a função está sendo chamada ou não. Então é uma extensão para você utilizar o debugger do Chrome direto no VS Code. E essa é uma das extensões mais instaladas, né, que tem. É bem interessante. 6 milhões de download aí. É bem interessante porque assim, depurar a aplicação, a gente podia até fazer uma série de vídeos sobre debug. É uma das coisas mais importantes que a gente tem para JavaScript. JavaScript, como você depende do browser e às vezes, no caso do Node, em outros ambientes, você precisa de ferramentas de debug. O Developer Tools tem, o próprio VS Code também tem, mas essa extensão ela ajuda a gente a usar os recursos do Chrome dentro do VS Code. É bem legal. Próxima extensão, Discord Presence. Essa foi inclusive uma dica do nosso amigo João Rafael e Matheus Queiroz, que deixou aí pra gente. Nada mais faz do que você conectar o seu VS Code no Discord
e aí aparece que você está jogando um arquivo, no caso, você está jogando um arquivo TypeScript, um arquivo JavaScript, né? E aí o pessoal lá do Discord vê que você está trabalhando, está editando alguma coisa, é algo bem interessante também. Não muda nada a sua experiência aí no VS Code, é só o seu status lá no Discord mesmo. Ah, mas é muito legal. É top. A próxima, Draw.io, a gente inclusive falou dela no HCode Café. Se Sim. você não conhece o HCode Café, deveria conhecer. Dá uma olhada aí na playlist do HCode Café. 2 vezes por semana a gente bate um papo com o pessoal, uma vez à noite, outra de manhã, é top. Dá uma olhada no canal que tem bastante coisa legal. E basicamente você traz o serviço desse site, que talvez você já conheça, tá? Modelagem. Pra dentro do VS Code. E você consegue aí desenhar os diagramas, o ML, ou uma série de ícones. Tem biblioteca de ícone para tudo aí. Fazer ligações, projetar um sistema, projetar um banco de dados e aí vai. É isso aí. Aí nós temos também o ESLint, que é basicamente um linter, né, um verificador de sintaxe para você, para saber se você está escrevendo corretamente. Você pode ativar gatilhos dentro dele e dizer que se eu salvar um arquivo eu quero que você verifique se está tudo correto. Ele vai te ajudar a escrever melhor o teu código JavaScript. Além de utilizar também as sintaxes mais modernas do JavaScript, do ECMAScript, nas versões mais recentes. É muito legal, o ESLint ajuda bastante os desenvolvedores JavaScript. Outra extensão aí, bem famosa, né? Muita gente usa, é o Git Lens. Na verdade são lentes do Git, ou seja, você consegue olhar para o seu código com os olhos do Git. Você para o mouse numa linha, você sabe qual foi o último commit que aconteceu naquela linha, quem foi a pessoa que fez aquele commit, ou então qual é o branch e assim vai. Então você consegue ver todos os recursos do Git direto no seu código, direto num arquivo, direto numa linha específica. VS Code já vem aqui com um menuzinho do Git, com o Source Control, né? Mas você pode ativar também essa extensão e dar mais poderes aí para o Git dentro do seu VS Code com essa extensão. É muito legal. Aí nós temos também o HTML e o CSS Support, que é uma extensão que vai facilitar o suporte do CSS para os arquivos HTML. Também tem outras extensões de arquivos, mas basicamente toda vez que eu estiver trabalhando, chamando alguma classe ou chamando alguma referência do CSS, ele vai autocompletar para nós de uma forma bem simples. Às vezes, como se fosse um suggest, né? Você dá um Ctrl espaço. Vai fazer um scan lá no seu projeto, nas suas pastas, encontrando todos os IDs e classes, e no seu HTML você tem um suggest. Isso, vai facilitar bastante. A próxima extensão, Live Server. Se você não conhece, deveria conhecer. Você consegue editar, por exemplo, um arquivo HTML, um arquivo CSS, e ele vai fazer o hot reload, né, a atualização automática ali no navegador. Então, salvou o arquivo, o navegador já vai atualizar para você não precisa ir lá, dar um F5, né? Facilita bastante o desenvolvimento de um layout, de um arquivo CSS, por exemplo. Isso, você não tem que ficar atualizando. Você clica com o botão direito no seu código e aí vai ter a opção Go Live. Na hora que você clica, ele abre na porta, acho que 5500. Isso. Ele abre o navegador rodando um microservidor ali só para você ter o hot reload. É bem legal. A próxima, Live Share, essa também é famosa, da própria Microsoft, como você pode ver aqui, e você consegue, por exemplo, editar códigos junto com outras pessoas ao vivo, independente de onde ela esteja. Vai funcionar mais ou menos como as planilhas ou os documentos do Google Drive, né? Você digita junto com outras pessoas, a gente já mostrou isso também no HCode Café, né? De PWA, de arquivo aqui junto com o Firebase. Rafael lá em Diamantina e funciona perfeitamente. Legal, isso para programação pareada, né? O pair programming é fantástico, Live Share funciona muito bem. Você pode ter um segundo só dando suporte para você, com read only, só assistindo você programar, ou pode ter também um colaborador ali com permissão de read e write até no terminal. É muito legal. Próxima extensão, Material Icon Theme. Esse aqui vai deixar os ícones aí, né, mais visuais para você do seu projeto. Então você bate o olho e você sabe que aquele é um arquivo HTML, CSS, de configuração, de ambiente, de variáveis de ambiente, e aí vai. Então você tem uma série aí de ícones. Praticamente eles pensaram em ícones para todos os tipos de arquivos possíveis, é muito legal. Linguagens diferentes. E é legal que, como muita gente tem usado esse tema, então você bate o olho e você já associa com o tipo do arquivo. É isso aí. Criou um arquivo CSS, ele põe o ícone do CSS3. Criou um arquivo .json, ele põe o ícone de objetos. É bem legal. Próxima extensão, o Emmet, famoso Emmet aí, que completa, que ajuda, né? Você escreve ali poucas coisas e ele já gera um HTML gigante lá com subtags, classes, IDs e tudo mais. Inclusive tem vídeo sobre Emmet, deve estar no card aí aparecendo do Anthony. Dá uma olhada lá e não esquece de deixar o like no vídeo, hein? É top. E aí, lembre que o VS Code já vem com o Emmet embutido.
mas o Mithril Emmet ele traz alguns recursos a mais para facilitar a gente utilizar ele de uma forma completa. É o antigo Zencode, né, que facilitava bastante. É isso aí. Também temos aqui instalado o PHP IntelliSense. Basicamente ele vai fazer aí o complete, né? Ele vai entender o seu código. Então eu tenho aqui uma variável DB nesse exemplo, né? De uma nova instância de PDO, e ele vai completando para você o que você pode usar dentro desse, quais são os métodos dessa classe, desse objeto, assim por diante. Mostrando a documentação, né? Exatamente. É muito legal. A gente tem o Prettier Code Format, que basicamente você configura várias formatações do seu código para deixar ele cada vez mais elegante e legível. E você pode, por exemplo, dizer que a quantidade de indentação ou tipo de formatação de blocos, né? Se o if deve quebrar numa linha ou não. Tem muita formatação em cima do Prettier e você pode configurar isso em cima do salvar. Então, quando você salvar o seu código, o Prettier vai lá e já formata tudo, pode disparar um linter também para validar tudo que você está escrevendo. É bem interessante. É uma das extensões também mais utilizadas e muita gente tem dúvida nas configurações dele. A gente pode depois fazer um vídeo só sobre o Prettier. Você pode até colocar aqui nos comentários qual dessas extensões você gostaria que a gente fizesse algumas demos em cima para facilitar o entendimento de como elas funcionam. Mas não é tão difícil, é só seguir o passo a passo da instalação e da configuração do VS Code, e ele é bem interessante. Você vai dar o Ctrl S, vai salvar o arquivo e ele vai atualizar automaticamente, formatar para você. Próxima extensão aqui, React Native Tools. Então, como o nome já diz, é para React Native. Então, você criar aplicativos utilizando o React. E ele traz aqui uma série de snippets, né? Entende alguns arquivos que por padrão o VS Code não entenderia, né? Tem uma série de recursos aqui, até a parte de debug da aplicação, tá? Então ele ajuda bastante se você estiver desenvolvendo aplicativos Android ou iOS utilizando o React. E se você estiver usando o React sem ser o Native, essa extensão também tem muita coisa legal só do React, tá? Então mesmo que você estiver só no React, pode colocar ela também que vai de boa. Aí temos agora o Remote WSL. Esse daqui é top. Esse é incrível, também é da Microsoft, como você pode ver aí. Tem 3 milhões, mas acredito que vai ganhar bem mais usuários com o passar do tempo. E basicamente, dos melhores recursos dela é você conseguir abrir qualquer diretório que esteja na sua máquina ou num subsistema. A gente deve ter vídeo aí, se não lançou ainda, tá para lançar esses vídeos, a gente mostrando como você instala, por exemplo, o Ubuntu dentro do Windows. E aí você roda ele como subsistema. Se você tem um projeto lá, imagina Laravel, rodando dentro do Linux, para ficar igualzinho lá no ambiente que você vai colocar em produção, por exemplo. Você consegue abrir a pasta do sistema Ubuntu dentro do seu VS Code e editar por aqui os seus arquivos, tá? Então, com essa extensão, você ganha esse poder aí no File Explorer do VS Code. É isso aí. A próxima, Sublime Text Keymap. Então, antes da gente utilizar o VS Code, a gente utilizou muito tempo o Sublime Text, o 1, o 2 e o 3 até, né? Que funcionou muito bem e inclusive influenciou bastante o VS Code, e tem alguns atalhos que eram dele, né? E o VS Code é diferente os atalhos. Então, como a gente vem dessa época, tem alguns que eu particularmente gosto, por isso uso essa extensão para os atalhos ficar igual. Facilita. Muito bom, então falamos de várias extensões aqui, evidentemente são milhares na loja do VS Code lá da Microsoft, que a gente consegue acessar também por aqui, mas se você tem alguma que chamou muita atenção, gostaria de compartilhar, não deixe de colocar no comentário e também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também mencionem quais são as extensões que eles estão usando e vejam um pouquinho dessas extensões que nós estamos utilizando. Não esquece de deixar a dica aí da sua extensão, viu? Coloca aí a sua extensão que a gente não mostrou aqui ou que a gente não conhece. É isso aí. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Até lá. Mas antes, você já sabe, deixa o like no vídeo aí, ajuda a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho lá e bora pra vinheta. Vamos lá. Pegou o recado? Pegou a freada do blusão ou não? Tá mudo. Pegou, mas foi na hora que você falou assim, bora pro a vinheta. Vai aparecer efeitos.